Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e nós teremos aula de História. Vamos começar o livro de História do quarto bimestre. Pegue o seu livro e vem com a prof. Lá nas páginas 6 e 7 do seu livro, tem essa imagem aqui. Essa imagem está demonstrando o convívio social entre as pessoas e também está demonstrando o trabalho. Vejam bem, as pessoas estão convivendo aqui, estão se socializando e também existem pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, esta mulher está vendendo comida, aqui tem comércios, né? Existem pessoas convivendo e trabalhando. E aí eu pergunto para vocês pensem aí, de que formas o trabalho está representado aqui nessa imagem? E como você acha que o trabalho se relaciona com o convívio social? Por exemplo, essa mulher que está trabalhando aqui, será que ela vai ter uma convivência social? Será que é importante o trabalho dela aqui para que as pessoas convivam socialmente? Por exemplo, essas três pessoas aqui parecem que são turistas porque estão vendo um mapa, né? Será que daqui a pouco elas vão terminar a conversa delas, vão ali comprar um acarajé com a baiana e aí elas vão conversar sobre a comida? Como que o trabalho dessa baiana vai influenciar no convívio social dessas pessoas que estão passando por aqui? Bastante coisa para pensar, não é mesmo? Agora que vocês já observaram a imagem das páginas 6 e 7, pode virar a página e fazer a leitura em voz alta do texto da página 8, tá bom? Pausa o vídeo, faz a leitura e depois volta para ver a explicação da prof. O texto que vocês acabaram de ler estava falando sobre o trabalho no campo. Nós já sabemos que as pessoas que vivem no campo geralmente trabalham com agricultura, cultivando alimentos, com pecuária, criando animais. Então aqui, ó, agricultura, pecuária ou, por último, as pessoas que moram no campo trabalham com extrativismo. Aqui está sendo mostrado a pesca, que é o extrativismo animal. Então tudo isso daqui vocês já sabem, nós já estudamos nos livros anteriores. Mas essas pessoas que moram na zona rural, essas comunidades que moram na zona rural, elas têm necessidades. Por exemplo, elas precisam de escolas, as crianças precisam de escolas para estudar. Ó, essa daqui é uma escola da zona rural. Elas também precisam ter acesso à saúde, por exemplo, através do posto de saúde, para tomar vacina, para fazer um acompanhamento médico. E elas também precisam de transporte, principalmente as crianças que vão para a escola precisam de transporte, porque normalmente na área rural não tem asfalto, o acesso é difícil, não tem como ir a pé para a escola. Por isso que é muito importante que a comunidade que vive na zona rural tenha acesso a esses serviços que são essenciais para estas comunidades. Aí você pode me perguntar assim: mas prof, será que se essas pessoas mudassem para a área urbana, elas já não teriam acesso a todos esses serviços? Teriam, né? Só que essas pessoas não podem sair do campo, porque elas têm uma função muito importante. Olha só o que essas pessoas fazem. Primeiro, essas pessoas que trabalham no campo são responsáveis pela produção de alimentos. Se não fosse por elas, o que a gente ia comer? Não é verdade? Elas também são responsáveis por fornecer matérias-primas para indústrias. Por exemplo, uma mina de ferro, onde se extrai o ferro. Esse ferro vai para as indústrias, viram outros objetos nas indústrias, só que ele é extraído lá na zona rural. E quem trabalha no campo também é responsável por fornecer matérias-primas para as indústrias. Por exemplo, a madeira. Outro exemplo que tem aí no texto de vocês, o algodão. Lembra que eu mostrei a plantação de algodão para vocês na aula do Zoom? O algodão depois vai virar a nossa roupa. É uma matéria-prima para a indústria de tecido. E é por isso que essas pessoas
precisam continuar morando no campo e não podem simplesmente querer mudar para a área urbana para ter uma vida mais confortável. Para quem trabalhava no campo antigamente, vocês acham que tinha trator? Vocês acham que tinha colheitadeira? Vocês acham que tinha tecnologias para irrigação? Não! Quem trabalhava no campo tinha que fazer a maior parte do trabalho manualmente. Eles usavam enxadas, pá, usava o arado, que é como se fosse um garfo que coloca aqui no boi, para o boi indo puxando e indo afofando a terra. Então era muito difícil, isso antigamente. Graças a Deus a tecnologia chegou e atualmente a vida de quem trabalha no campo está um pouco mais facilitada. Por quê? Essas pessoas hoje podem usar as máquinas. Essas máquinas contribuem muito para elas poderem fazer o trabalho mais rápido. Então eles conseguem diminuir o tempo de trabalho usando essas máquinas, que são os tratores, as ceifadeiras. E existem muitos outros que a prof nem sabe falar o nome aqui para vocês. Só quem trabalha no campo que vai conhecer exatamente essas máquinas. Mas assim, gente, pensando nas pessoas que trabalham no campo atualmente, vocês acham que todo mundo trabalha na agricultura familiar para plantar e viver do que planta? Vocês acham que todo mundo só dirige trator? Vocês acham que todo mundo é dono de fazenda? Não. Existem vários tipos de relações de trabalho no campo. Nós vamos ver 3 tipos de relações do trabalho que existem no campo. A primeira é a agricultura familiar. São os trabalhadores que plantam nas suas terras para a sua sobrevivência. Eles plantam e usam o que ganham para satisfazer as suas necessidades básicas. O segundo tipo de relação que nós vamos ver são os trabalhadores que são contratados. Por exemplo, você é o dono da fazenda. Se imagina aí o dono da fazenda ou a dona da fazenda no cavalo. Você vai conseguir dirigir todas as máquinas, plantar, fazer tudo sozinho? Não, você vai ter que contratar pessoas. Essas pessoas contratadas, elas recebem um salário, todo mês recebem um salário. Então elas estão sempre lá na fazenda, sempre lá no campo, trabalhando e recebem pelo seu trabalho todos os meses. E o terceiro tipo de relação de trabalho são aquelas pessoas que são sazonais, trabalhadores sazonais. Essa palavra sazonais é um pouco diferente, né? Mas é como se fosse um trabalho temporário. Eles trabalham por um tempo. Aqui, ó, tem a colheita do tomate, por exemplo. O dono da fazenda não precisa de alguém para colher tomate o ano inteiro, porque o tomate só vai dar no mês de abril. É só um exemplo, tá, gente? Eu nem sei se o tomate dá no mês de abril, mas suponhamos, o tomate só vai estar pronto para ser colhido no mês de abril. Ele precisa de gente para colher tomate o ano inteiro? Não. Aí ele contrata esses trabalhadores sazonais, que são esses trabalhadores que trabalham por um período de tempo. Eles vão realizar determinadas tarefas. Eles não vão fazer tudo igual esses trabalhadores que são contratados. E aí eles vão receber apenas pela atividade que eles realizaram. Por exemplo, ó, te contratei para colher tomate por 10 dias. É isso que você vai receber. Eles não são contratados fixos. Eles são trabalhadores sazonais. Deu para entender a diferença desses 3? Sim? Como seria a nossa vida sem o agricultor familiar? Boa parte da comida que chega à nossa mesa e nos dá energia passa pelas mãos do pequeno produtor rural. A verdade é que eu, você, nossas famílias e todos que vivem na cidade dependemos do trabalho de pessoas como Francisco Jorge, ou melhor, o Jorginho, como é conhecido em São Sebastião, a 30 quilômetros do centro da capital federal.
Jorginho nasceu e foi criado no campo. É filho de produtores rurais. Há 8 anos, depois que conheceu Michele, saiu do interior de Minas e veio para Brasília. Eles se casaram e tiveram um filho. O amor da família também contempla a terra generosa. Eles moram nesta propriedade de 5 hectares, de plantio. O trabalho é duro. Aqui nós levantamos todo dia por volta das 6 horas. E aí começa a molhar as plantas e vai cuidar, plantar, dar um trato cultural, né, onde precisa. E aí começa a nossa rotina. E daí, quando a gente já vai dar uma olhadinha, e já tá andando por volta de umas 10 horas. E aí é a hora de cuidar do rango, feito um almoço, pôr um feijão no fogo e vai cuidar do restante. Eu mexo com muito tomate, morango. Tomate e morango são os principais alimentos produzidos, entre dezenas de outras espécies de frutas e verduras. O trabalho de Jorginho só acaba quando o sol se põe. E é isso por hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora vocês vão fazer as atividades das páginas 8 e 9. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!